Boa noite, Luiz. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma questão do Enem 2019, que é a questão 106. E o nosso grupo está composto por Igor, Gelian, Miguel, Rafael, eu, Renan, Theo, que vai estar fazendo a resolução da questão, Victor e Samara Neipe. Bom, antes do Theo estar fazendo a resolução da questão 106, eu vou estar falando um pouquinho sobre a matéria que vai ser abrangida nela, a dinâmica e a lei de Newton. Bom, as dinâmicas referem-se ao estudo dos movimentos dos corpos e as causas desses movimentos. Elas são fundamentadas nas leis da física, sendo uma das mais importantes, a própria lei de Newton, que é composta por três princípios básicos, conhecidos como leis do movimento. Essas leis foram formuladas por Sir Isaac Newton no século XVII e são a base para a mecânica clássica. Lei da inércia, primeira lei de Newton, afirma que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, com velocidade constante e em linha reta, a menos que uma força externa atue sobre ele. Em outras palavras, um corpo não pode mudar seu estado de movimento por si só. É necessário que uma força externa atue sobre ele. Essa lei também implica que, na ausência de forças, um corpo está em equilíbrio ou em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Essa segunda lei estabelece uma relação entre força e a massa e aproximação. Ela afirma que a interferência de um objeto é diretamente proporcional à força líquida atuante sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. A fórmula matemática que expressa essa lei é força igual a massa, onde F é a força resultante e m é a massa do corpo e a absorção. Portanto, quando uma força é aplicada a um corpo, ele acelerará na direção dessa força. Agora, a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. A terceira lei de Newton afirma que, para cada ação, há uma reação igual e oposta. Em outras palavras, quando um objeto exerce uma força sobre outro, o segundo objeto responde com uma força de mesma magnitude, mas em direção oposta. Essa lei explica, por exemplo, o funcionamento de foguetes, onde a propulsão é dirigida pela expulsão de gases para baixo e o foguete é impulsionado para cima. Em conjunto, essas três leis permitem entender e prever o comportamento dos corpos em movimento, desde as órbitas dos planetas ao redor do Sol até o movimento dos veículos na Terra. A lei de Newton é de importância fundamental para a física e é aplicada em diversas áreas da ciência e da engenharia para resolver problemas relacionados ao movimento e à dinâmica dos sistemas físicos. Bom, e agora Theo vai estar fazendo a resolução da questão que nós escolhemos, que é a questão 106. Boa noite, professor Luiz. É, eu vou, agora que Renan explicou, né, sobre a dinâmica e a lei de Newton, vou falar aqui sobre a questão 106 do caderno azul do Enem, que fala sobre slackline. Bom, vamos lá. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo, né? Aqui no caso está fixada em duas árvores. Quando um atleta de massa igual a 80 quilos está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus, com o horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros. No caso, na questão do Enem, estava 10 metros por segundo a menos 2, que é a mesma coisa por 10 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui a gente vai usar só 10 metros mesmo. Aí tem o cosseno de 10 e o seno de 10, que é 0,98 e 0,17. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? É a pergunta. E aí, aí temos as alternativas, que eu vou mostrar depois. E agora vamos para a resolução da questão. Então aqui temos a representação.
A parte azul é a fita, que é 10 graus, mas ela está mais exagerada assim para ficar melhor na representação. E a parte verde aqui é a pessoa, que tem a força-peso dela indo para baixo, que causa a atração, que é essa parte vermelha. A atração é a mesma na árvore, já que as duas estão fixadas igualmente na árvore. Aqui temos o ângulo de 10 graus, que nem a questão disse. E aí ele quer achar o T, que é a atração, né? O T é a atração. E aí nós temos duas forças aqui dessa atração que está na vertical, né? Que ele vai chamar de TY, aqui está representado. E agora vamos, né, tentar achar o resultado. Então nós vamos ter o 2T, né, que são as duas forças para cima, que vai ser igual a P, né, que é a força da pessoa que está gerando ali a força para baixo. Então aqui vamos ter aqui no ladinho, no canto superior esquerdo, a gente tem a representação aqui, né, dizendo que TY tem que multiplicar por 10, né, 10 graus, para a gente achar, igual a 80, igual a 80, né, que é a massa da pessoa, que nem a questão nos deu. Aí vamos ter ali 2T vezes seno de 10, que é igual a 80. Então vamos ter 2 vezes t vezes o seno de 10, que a gente sabe que é 0,17, igual a 80 vezes 10, que vai ser 800, né, que é a massa do cara. Então aqui a gente já pode simplificar 2 por 800, né, que vamos ter 400. Aí o t vai ficar isolado, e aí a gente o t vai ficar isolado, a gente vai ter 400, passa o 0,17 dividindo, e a gente vai ter mais ou menos aproximadamente 2.352,94. Então, em notação científica, a gente vai ter aproximadamente, né, o valor mais próximo, 2,4 vezes 10 a 3 newtons. Então, chegamos à conclusão, né, que a alternativa correta é a alternativa D, 2,4 vezes 10 a terceira newtons. Muito obrigado, e é isso. Boa noite.